Ó, essa vai ser a terceira parte dessa aula. É só um overview dos brushes que a gente tem aqui no Blender. Os configurados por padrão, lembrando que isso aqui é a ferramenta e o brush é isso aqui, né? Isso aqui é a ferramenta e o brush é o preset. O Blender não traz muito presets, esse é o ponto fraco para mim da ferramenta de escultura do Blender, é que ele não traz muito preset, você tem que pegar a parte. Então, às vezes a pessoa não entende o quão flexível a ferramenta é, parece que ela não é tão flexível às vezes quanto a concorrência, mas isso é só por causa do fato que eles não entregam uma pilha de presets junto com o Blender. Eles estão resolvendo isso com aquele sistema de demo files que tem lá no site do Blender, né? Eventualmente eles devem organizar isso de um jeito mais útil para todo mundo, tá? Mas aí a gente vai ter na nossa primeira categoria aqui de brush, os brushes que parecem mais com escultura e modelagem mesmo, né? Os que vão dar relevo e forma para o seu modelo, né? Então a gente vai ter o Draw, que vai dar um volume. A gente vai ter o Draw Sharp, que vai cavar por padrão. Lembrando que você pode inverter, né? O brush se você quiser, mas ele por padrão, ele vem com uma ferramenta para cavar um pouco o relevo, né? Ou seja, fazer o desenho negativo. A gente tem o Clay, que é uma ferramenta de acrescentar massa de forma sutil, então ele vai adicionar a massa no meu modelo com uma certa sutileza, então ele está acumulando um pouco de massa na superfície, né? Então, tanto o Clay quanto o Clay Strips acrescentam um pouco de massa na superfície. O Clay Strips ele é mais evidente. Deixa eu desligar aqui minha simetria, eu deixei meu... Ah não deixei o tiling ligado não. Mas acho que talvez eu queira desligar assim. Deixa eu pôr um e um. Está me incomodando isso aqui. Então ele está acrescentando tiras de massa, né? Então ele acrescenta tiras de massa. Quando eu estiver mostrando as coisas que eu faço de escultura, vocês vão ver eu usando demais esse. Eu gosto desse brush, então eu uso bastante ele para acrescentar tiras de massa. Né? Ele não dá um acabamento muito limpinho, mas eu gosto bastante do fato que ele gera um certo relevo assim, fácil de ver, né? A gente vai ter o Thumb, o Clay Thumb, que ele, ao mesmo tempo que ele acrescenta um relevo, ele empurra o relevo que ficou para trás. Então ele cavou aqui e criou o relevo aqui, então é como se empurrasse a massa. É como se estivesse empurrando a massa e cavando ela, empurrando ela, né? Com o dedão. Eu tenho o Layer, que é uma ferramenta de acrescentar relevo muito grosseiro, assim. Então ele acrescenta blocos de relevo. Isso é muito bom para fazer terreno. Isso é bem legal para fazer terreno. Para personagem fica um pouco mais difícil de pensar onde que você vai acrescentar tanto relevo assim, né? Mas, de novo, o padrão dele é tipo um acréscimo forte de relevo. O Inflate, ele é muito útil, ele cresce o modelo para todos os lados, então você consegue criar, pegar uma área que é fina no personagem e engordar ela. Então, você consegue fazer uma ampliação de volume boa nisso aqui. O Blob, ele vai fazer um relevo arredondado. Então, se o Clay faz aquele formato duro e o Clay Strip faz aquele formato de faixa, né? Esse aqui ele vai criar o formato mais arredondado. Então, ele vai puxar a coisa realmente como uma esfera, né? Ele é bom fazer, inclusive, o buraco do olho, né? Ele é bem legal. E eu tenho o Crease. O Crease é para marcar dobrinha mesmo. Então, assim, se eu quero fazer uma dobrinha, né, uma marcação de expressão, por exemplo, o Crease ele vai espremer. Então, ele é ótimo para fazer marcação de expressão, fazer, às vezes, aonde que vai ficar a abertura da boca, né?
Então ele é bem bom nesse sentido. Esses são os de escultura padrão, lembrando que você pode fazer novos brushes a partir desses, tá? Então você pode fazer novos a partir desse. O smooth, ele vai suavizar os ângulos, então ele vai funcionar quase como se fosse uma borracha, né? Porque ele vai limpando o conteúdo, mas não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é suavizar os ângulos, então é mais como se eu estivesse lixando a peça, né? Ou passando, sei lá, vinagre na superfície dela, né? Que é um jeito que a gente usa para polir escultura em massa, né? A gente usa vinagre para poder fazer isso, né? Então, ele vai suavizando esses relevos aqui. O flatten, ele vai pegar mais ou menos meu ângulo de visão aqui, meu ângulo de espaço, ele vai dar uma suavizada, mas ao mesmo tempo ele vai planificar alguns ângulos, né? Então ele dá uma... Em vez dele só arredondar o ângulo, ele tenta manter mais ou menos uma altura ali, então ele dá uma achatada geral ali no topo do modelo. O fill deeping vai preencher as áreas mais baixas de um bloco, então eu estou passando meu brush aqui, tudo que está mais baixo ele vai preencher, então eu consigo tampar um buraco com fill deeping. O scrape, ele vai arrancar as partes mais altas, então ele vai tirar os relevos mais altos. Então, ele é uma outra forma de achatar um modelo. Então, tudo que for pico, né, tudo que for ponta de pico, ele vai achatar. E eu tenho o Multiplane Scrap, que é bom experimentar o ângulo dele quando for usar, né, é bom experimentar o ângulo dele, porque ele vai fazer um beliscar assim na malha, né? E esse beliscar depende muito do ângulo que você colocou no seu plano, né? Então, se você quer fazer um detalhe mais delicado, você mantém o ângulo mais aberto. Se você quer espremer, você faz o ângulo mais fechado. E aqui, na verdade, o valor mais fechado vai ser um valor mais alto, né? Então, se você quiser fazer, por exemplo, uma marcação lateral assim, ele pode ser interessante. Então, esses aqui são os brushes de polimento. O mais comum que eu uso aqui é o smooth. Eu tenho o pinch, que ele vai beliscar a malha, né? Então ele vai aproximar os edges. Ele é bom também para definir quina de modelo, né? Definir, por exemplo, uma quina, uma beirada do modelo. Você consegue realmente separar aqui onde que vai ser uma quina, né? Então ele faz essa separação bem legal, né? Dá para fazer bem estilizado aqui a marcação desses elementos. Eu tenho o grab. O grab ele vai funcionar igual proportional editing, né? O grab com proportional editing. Então, se eu pegar aqui, ele vai mover os vértices perdendo a influência do centro para a beirada do pincel, né? Então, ele funciona realmente igual aquele grab, ele é ótimo para fazer ajuste. Esse brush é muito bom para fazer ajuste de proporção, de escala, né? Ele vai ser útil pra caramba pra gente, para ajustar, às vezes, onde que você quer um elemento, né? Então, é bem legal mesmo. Né? Eu tenho o Elastic Deform. O Elastic Deform ele é um grab, mas ele não termina no final do brush. Ele continua afetando o modelo como um todo. Então, ele considera todos os vértices conectados para poder puxar. Tá? O Snake Hook eu adoro esse brush. O Snake Hook é legal de usar com a topologia dinâmica, tá, gente? Então, vamos voltar aqui no meu espaço aqui, ó. Deixa eu religar a topologia dinâmica, porque se eu fizer sem ele, ele vai agarrar o que eu tenho aqui, ó, e ele vai puxando. Mas aqui ele não está criando novos polígonos, né? Então ele não consegue criar malha dobrando, acompanhando a coisa, se você não ligar a topologia dinâmica. Ligando a topologia dinâmica é como se eu estivesse realmente puxando massa
e ele vai criando esses cortes, né? Então, é muito legal ele para criar conteúdo, né? Você pode realmente... Vamos fazer um menorzinho aqui só para... Né? Você pode acrescentar realmente conteúdo na sua malha usando ele e o topologia dinâmica para acrescentar relevo mesmo, né? Então, ele é muito legal. Eu tenho um outro thumb aqui. Eu tenho o Clay Thumb e tenho o Thumb... que o Clay Thumb, ele está deslocando os vértices sem tirar eles do lugar, né? Tipo assim, ele está abaixando e levantando, e esse aqui, ele está puxando os vértices para fora. Então, ele é um grab com o eixo, com o eixo trancado. Então, você está empurrando a malha num eixo só, tá vendo? Mas você está realmente deslocando os vértices. O Clay Thumb, ele está mudando a altura, mas ele não está arrastando. Então, esse aqui ele arrasta. Eu tenho um que chama Pose, né? A ideia é que você possa criar uma área de controle aqui que funcione mais ou menos igual um pivô de transformação do Boni. Né? Isso é legal usar em membro para poder ajustar a pose de escultura. Né? Então, o meu personagem aqui não é ele não está posado, mas dá para ver que eu estou deslocando um bloco inteiro. Tudo que está dentro do brush está sendo deformado. Né? Mas a ideia dele é simular o que um Boni faria numa peça. Né? Eu tenho um Nude que é bater bolo mesmo. Ele é um rotate que perde influência no movimento, então ele não pega a influência total. Então, ele vai batendo a massa, né? Ele vai tipo, parecendo que está batendo bolo. Né? Então, você consegue... deixa eu ver se eu consigo fazer, às vezes num espaço menorzinho. Você consegue torcer os vértices. Né? Você consegue torcer os vértices. É como se estivesse batendo bolo mesmo. Eu tenho um rotate que vai girar os vértices dentro da minha seleção. Então, ele está rotacionando, é um outro jeito de girar os vértices. Tá? Eu tenho o Relax, que ele vai reposicionar os vértices tentando reduzir os ângulos, dando tipo uma redistribuição das áreas de malha, né? Então, ele tenta reposicionar um pouco os polígonos para eles ficarem com uma área mais interessante distribuída. Bond eu tenho sempre que usar para poder lembrar. Vamos parar aqui. Tem uns que eu tenho que futicar mais para lembrar. Não vou lembrar o Boundary. Deixa eu ver o que ele tem de opção aqui. Brush Settings. Tá. Ele é um de deformação. Ele tem Bend, Expand, Inflate, Grab. Ele vai pela geometria. Tá. Ele é uma outra deformação. Então eu tenho que ter uma estrutura mais... Estou com a topologia dinâmica ligada, deixa eu desligar ela aqui, talvez ela não permita que eu faça isso. Esse aqui eu vou ter que lembrar depois. Boundary, eu nunca uso esse brush. Brushes que eu nunca uso... ele está deformando. Aí vai fazer tipo um bend. Depois eu mexo nisso. Ele faz deformações de bend, expand, inflate também. Eu tenho a simulação de tecido. Né? Ele vai simular dobras de tecido no meu modelo ou comportamento de tecido enquanto eu estiver mexendo. Né? Um pouco pesado para o meu PC esse aqui, tá? Um pouco
pesado no meu PC, então vocês vão ver que ele vai chorar na rampa para poder simular. Mas ele está criando o cálculo de dobra, tá? E é bom lembrar que ele tem configurações aqui, ele faz o que? Ele faz agarrar tecido, ele faz inflar tecido, beliscar tecido, puxar tecido, né? Então ele simula vários espaços de física de tecido como brush. Então, onde você estiver implementando ele, ele vai calcular isso. De novo, um pouco pesado para a minha máquina, né? Eu tenho o Simplify, que o intuito é realmente simplificar a topologia. O brush de máscara. Máscara é uma área que eu vou proteger do meu modelo. Isso é bem importante. Então, se eu marquei aqui a máscara, né, quer dizer que eu não consigo afetar essa área. Para usar a máscara, é bom ver que você tem um menu de máscara aqui que pode inverter sua máscara, pode preencher com máscara, pode limpar a máscara. Você tem como fazer a máscara em forma de box, você tem como fazer a máscara em forma de laço, né? Você tem como suavizar a máscara, deixar ela borrada, como crescer a máscara, como encolher a máscara, aumentar o contraste da máscara, deixar, né, áreas mais nítidas e menos nítidas, né, expandir pela topologia, né,